Bom, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós, que Jesus nos abençoe. E sintamos-nos todos envolvidos, embalados no seu doce amor, que sintamos a sua presença a nos envolver nesta noite de reflexões, ao longo de todo esse evento, e que possamos então ofertar a Ele um coração receptivo, uma mente aberta às novas ideias que nos têm sido trazidas por nossos benfeitores e pela espiritualidade amiga. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui pela primeira vez em Catalão para atividades doutrinárias, agradecer o carinho de tantos corações, muitos que já conhecíamos de alguma maneira por esses caminhos do Espiritismo, outros que estamos tendo a grata alegria de poder conhecer ou encontrar presencialmente hoje aqui. Esperamos retribuir todo esse carinho com reflexões que nos sejam úteis. E o tema que nos foi proposto, tema aí do evento, é uma fala do grande, do inovidável apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Quando Paulo assim nos diz, em talvez uma de suas mais conhecidas frases: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma frase que se mostra, se desenvolve plenamente quando consideramos a própria jornada do apóstolo. De Saulo a Paulo, vemos essa frase ganhar vida, porque de fato, à medida em que ele se aproxima, à medida que ele deixa-se trabalhar e se esforça também para tanto pelo Cristo, vamos vendo a completa modificação daquela vida. De modo que até se nos faz difícil comparar o Paulo que desencarna em Roma na condição de mártir, 30 anos depois de imensas lutas, trabalhos e sacrifícios pela causa de Jesus, e aquele que outrora havia sido responsável por iniciar as perseguições mais intensas ao movimento cristão nascente, aquele que afastou muitas pessoas de Jerusalém, perseguiu, torturou, humilhou a tantos corações. É quase difícil conceber que daquele material bruto pôde o Cristo construir para nós uma estátua tão bela de valores e de virtude cristã. Mas isso apenas nos demonstra o imenso poder transformador do Evangelho em uma vida que a Ele se entrega, em um coração que a Ele se abre. E esse poder, já imenso por si, mas ainda amplificado pelo Espiritismo, é sobre ele que nós vamos conversar. À luz do Evangelho redivivo, que traz-nos ainda mais vigor, ainda mais eloquência a essa mensagem já por si só, belíssima, sublime, a mais bela que a humanidade já pôde ouvir e que segue a ecoar mesmo passados séculos dos caminhos da Galileia, dos passos de Jesus por aquela região. E para a nossa reflexão, então, num processo de imersão nessa frase, assim como deve ser a nossa imersão em Cristo, para que a nossa vida se renove nele, nós vamos buscar dividir a frase mesmo, pegando aí as partes dessa frase para que possamos extrair reflexões, considerações, na forma, em verdade, de sementes, que esperamos cada um possa levar depois ao seu lar, à sua vida particular, aos seus estudos pessoais, meditações no silêncio da oração e desenvolver essas sementes, regá-las, a fim de que possam germinar, florescer e frutificar na vida de cada um de vocês. E nesse intuito, então, de analisar a frase, vamos começar do final. Vamos começar dessa parte segunda da frase em que Paulo nos diz: nova criatura é. Claro que a frase em si já é muito evidente. Ela quer nos falar da renovação que o Evangelho propõe.
criando de fato uma nova criatura, uma nova versão de nós mesmos. Mas se a gente vai ao grego, a palavra original, que é traduzida por criação, num sentido mais figurativo, o seu sentido mais literal mesmo no grego, a palavra ktisis, é criação. Em geral, nas traduções encontramos criatura, nova criatura, o produto dessa nova criação. Mas olha como se abrem para nós renovadas perspectivas de entendimento quando entendemos que Paulo fala de uma nova criação. Claro que vai culminar na nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criação. Vincularmos, portanto, o nosso coração, o nosso pensamento ao Evangelho de Jesus é iniciar um processo de criação, construção da nova criatura que haveremos de ser. Mas quando a gente pensa em criação, à luz do Espiritismo, sobretudo, creio que para muitos de nós, talvez, uma outra palavrinha venha à nossa mente. Palavrinha essa que está muito associada à ideia de criação. O Espírito, como aprendemos com o Espiritismo, é um co-criador. E por que meio ele cria? Qual a base, o fundamento das suas criações? Qual a faculdade primordial do Espírito que se traduz em criação? Creio que muitos seremos remetidos a essa palavrinha-chave, pensamento. Como não nos recordarmos aqui de uma das mais belas obras do nosso querido Emmanuel, Pensamento e Vida, em que ele busca justamente desenvolver para nós o que é essa capacidade criadora do pensamento. Pensamento que cria vida. Por isso, pensamento e vida. É o que ele define para nós do prefácio. É o que ele vai desenvolver ao longo de todos os capítulos da obra, desde o primeiro, o espelho da vida, quando nos fala da mente. Espelho da vida em toda parte. Ou seja, a depender de para onde eu volto a minha mente, as projeções da minha mente haverão de estabelecer a vida que é um reflexo da mente que estabeleci, que construí, que cultivei. De modo que a minha vida será um reflexo, será um resultado, uma criação, portanto, dos sentimentos que mais tenho cultivado, dos raciocínios que mais tenho alimentado, dos conteúdos com os quais tenho nutrido a minha mente. Portanto, o meu pensar, o meu sentir. Lembrando que, isso é importante, para Emmanuel, o pensamento de modo algum se reduz ao simples raciocínio. A mente e o pensamento, que é a força criadora, são conceitos muito mais amplos à luz do entendimento do ser espiritual. O pensamento é uma conjunção entre o sentir e o raciocinar, entre o coração e o cérebro. De modo que no sentimento nós temos o grande manancial da vida, já definido para nós desde os provérbios antigos, quando lá encontramos a seguinte reflexão: acima de tudo, cuida do teu coração, porque dele procedem os mananciais da vida. Sentimento é manancial, é fonte, é o repositório, é o arcabouço mais fundamental do espírito. E conforme o sentir, assim será o raciocinar. E no somatório, o pensar, o criar. Por isso que Jesus é fundamentalmente, no Evangelho, o mestre do coração. Porque em não renovando o coração, necessariamente, o pensamento também não estará renovado. Nossos raciocínios não serão os mais luminosos. O que explica, às vezes, grandes inteligências
apartadas da moralidade, da compaixão, do amor. O cérebro ilustrado, repleto de cultura, abrangência mental. Contudo, falta verticalidade, falta sensibilidade que só o coração pode conferir, o sentimento. Se pensássemos na imagem do manancial, de que nos adiantaria gastar mundos e fundos, incontáveis recursos, na ânsia de purificar um regato, se o manancial desse regato está contaminado? Toda água nova que chega contaminada. Se, portanto, não renovarmos o manancial do sentimento, em vão buscaremos dominar, controlar o nosso pensamento. Será um esforço improfícuo, consumindo-nos imensa energia. Por isso, o criar do espírito, o pensar, se inicia no coração. As bases da vida espiritual de todos nós. Não por acaso temos aquela cena do Evangelho absolutamente simbólica, quando na última ceia, Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. E há o diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que pode parecer assim até meio ingênuo ou incompreensível se o analisarmos do ponto de vista material apenas, porque quando Jesus vai lavar os pés de Simão Pedro, este se revolta e fala: imagina, Senhor, os meus pés não lavarás. Estes outros que deixaram que você lavasse os seus pés são uns ingratos. Os meus não lavarás. Ao que Jesus então replica: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Pedro então, nessa volatilidade que lhe era característica, essa volatilidade, melhor dizendo, Pedro então diz: então, Senhor, não lava só os pés. Lava a cabeça, lava tudo que puder. E Jesus acrescenta o detalhe: não, Pedro, basta lavar os pés. Ora, meus amigos, Jesus fala de pés materiais. Jesus fala dos pés do corpo físico. Jesus fala das bases da vivência do Espírito. E as bases da vivência do Espírito são os seus sentimentos, o seu coração. Em lavando as bases, em purificando o manancial, tudo que decorre disso virá como consequência. Então, se falamos de uma nova criação à luz do Evangelho, precisaremos necessariamente chegar ao plano do sentimento. Mais uma vez, por isso, é o mestre, Jesus é o mestre do coração. Que, claro, também passará pelo raciocínio, pela cerebração, culminando então nesse todo do pensamento renovado que se traduz na vida que se renova. Ora, essa criação, portanto, que deve ser o mote do Espírito, a partir do momento em que é tocado pela mensagem de Jesus, pede de cada um de nós uma vinculação cada vez mais efetiva, cada vez mais plena do nosso sentir, do nosso pensar a Jesus, ao que ele representa, aos padrões, aos valores do Evangelho. Preencher o nosso sentir e o nosso pensar de Cristo, do Evangelho, essa a base da vida nova, da criação que nos compete realizar. Por isso, mais uma vez, a sabedoria de Paulo, agora na sua carta aos Colossenses, quando assim nos diz: pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Somos convidados então a analisar um dia que seja da nossa existência. Ao longo desse dia, dessas tantas horas, quantas vezes esteve o nosso pensamento voltado para as coisas de cima? Isso não significa menosprezar o mundo naquilo que ele nos propõe de tarefas, de deveres. Temos o trabalho, temos a convivência em sociedade, em família. Mas tudo isso poderemos fazer sem nos desvincular do alto.
Porque, em essência, essa é a proposta nova que o Espiritismo nos traz acerca da comunhão com o divino, com o próprio Cristo. O Espiritismo nos ajuda a ver para além dos templos, ou da parede dos templos, ensinando-nos que toda a nossa vida deve ser uma consagração a Deus, na vivência de suas leis, ao Cristo, na aplicação do seu Evangelho. Diria Emmanuel, iniciando os seus comentários acerca do Novo Testamento no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Para o Cristo, não existem linhas divisórias entre oficina e templo. Toda a terra, ao mesmo tempo, o seu altar de adoração e a sua oficina de serviço. Porque a todo tempo, em tudo que fazia, estava o seu pensamento vinculado às leis divinas, ao bem, ao amor, à verdade, à luz, que se traduzia então na sua ação luminosa, na sua ação transformadora. Pois bem, esse é um projeto para cada um de nós. Preencher a cada dia mais, cada vez mais do nosso tempo, do nosso sentir e do nosso pensar com a presença do Cristo, dos seus valores. Por isso também, nos diria o Espírito Neo Lúcio, numa frase que gostamos bastante, a respeito do Evangelho ou do estudo do Evangelho, ele nos dirá: o hábito de estudar o Evangelho, meditando-lhe as lições, é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. É o mesmo, exatamente o mesmo que Paulo disse, com outras palavras. Criar proximidade com as ideias de Jesus, com as lições de Jesus. Isso é preencher o nosso mundo interior com esse material de construção renovado. Já que há uma construção por ser feita, é preciso pensar no material dessa edificação. Porque até aqui, os nossos castelos de felicidade ilusória têm ruído tantas vezes ao longo de tantos séculos, porque o material usado na edificação não tem sido melhor. Tampouco os fundamentos, a fundação. Mas em escolhendo adequadamente a fundação e o material de edificação, temos a garantia de estar construindo verdadeiramente algo para a eternidade. Construir com Cristo. Essa obra sólida, indestrutível, inabalável, do coração e da consciência edificados no Evangelho, em perfeita integração com as leis do Senhor. Então é isso o que Paulo está nos dizendo. Olha, aproximar-se do Evangelho, não se engane, é reconstruir a sua vida, é recriar você mesmo em novas bases, com um novo material. Buscando lá as bases, os fundamentos da vida, o sentir, passando pelo pensar, que é a força criadora que estabelece a vida nova. Vincular o nosso sentir e o nosso pensar cada vez mais ao Cristo, ao Evangelho, para que a nossa vida reflita Jesus. Para que a vida do Cristo se comunique a outras vidas por meio da nossa. Porque aí nós vamos chegando ao estar em Cristo. Entendendo a parte final da frase, criação, reconstrução, nós vamos entendendo então a dimensão do que é estar em Cristo. Porque neste ponto também, por muitos séculos, ou em muitas vezes, temos nos enganado. Acreditando que estar em Cristo é simplesmente um movimento verbalístico. Ou levar o nosso corpo a um lugar. Trajar-nos de uma determinada forma. Caracterizarmos a nossa vida com um símbolo ou símbolos que remetam a Jesus. Ou nos ornamentarmos com um rótulo de cristãos. Isso por si só representaria estar em Cristo? Dizer-me cristão significa necessariamente estar em Cristo?
O Espiritismo vem nos explicar a fundo a dimensão do processo que está envolvido no discipulado com Jesus. Estar em Cristo é algo muito mais profundo do que mudanças de verniz, mudanças de ordem exterior. Estar em Cristo de fato, ou sermos cristãos, ou cristianismo, não é um manto com que nos vestimos para tirarmos quando nos convém. Evangelho é pão da vida, é água viva. E tal qual o alimento que, uma vez ingerido pelo corpo, a ele se integra, assim também a mensagem de Jesus, assimilada por nós, deve se integrar ao nosso novo modo de ser, à nossa nova versão, nova criação, nova criatura. De maneira que, a cada dia mais em nós, há um pouco mais de Jesus e um pouco menos do que éramos. A cada dia mais, um traço a mais de Jesus em nossa fisionomia moral e um traço a menos do que éramos até ontem. Essa, na definição de Emmanuel, a fórmula mais segura de evolução para todos nós. A cada dia mais, um tanto mais com Jesus e um tanto menos conosco até ontem. Com o que éramos até ontem. De modo que o estar em Cristo me remete, por exemplo, àquele símbolo muito bonito de que Jesus se serve no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele nos fala da videira da vida. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. A vara que estiver em mim, frutificará. Aquela, porém, que não estiver em mim, secará. Estar em Cristo é estabelecer para com o Mestre uma conexão profunda que se inicia no âmago do ser, de dentro para fora. E não de fora para dentro, como muitas vezes temos intentado fazer ao longo de séculos, ornamentando-nos com elementos exteriores que remetam ao Cristo, sem que a nossa vida a Ele esteja de fato integrada. Julgando ser o cristianismo uma capa, um manto que vestimos, e não profundidade, intimidade, âmago, manancial, coração, integração. O símbolo da videira é muito belo porque, de fato, na terra, como nos ensina o Espiritismo, é o Cristo a raiz de todo o progresso que se desenvolve no orbe. Procede do seu coração a seiva divina que nutre todos os movimentos que visam o progredir da humanidade em todos os âmbitos. Tal qual numa árvore, em que temos a raiz, temos lá o tronco ou o caule em sua parte mais grossa, mais fundamental, e as tantas ramificações. Assim a humanidade. Se remetermos à fonte, se voltarmos à raiz, encontraremos a presença do Cristo em todas as tradições espirituais mais nobres e que têm contribuído para o progresso da humanidade. Veremos a seiva do Cristo a nutrir, a sustentar todos os trabalhadores em todas as frentes de progresso da humanidade, da filosofia à educação, da religião à ciência, das artes, a qualquer outra área que pudermos conceber, porque Ele é, na terra, a videira plantada por Deus. A raiz de onde provém toda a seiva, todos os nutrientes, que se distribuem, então, entre todas as ramificações, a representarem, por exemplo, os diferentes povos, as diferentes coletividades, as incontáveis famílias. Todas elas deveriam ser
ramificações dessa videira por excelência, de onde provém a seiva da vida. Temos, contudo, o livre-arbítrio, profundamente respeitado pelo Cristo e até mesmo por Deus, o Senhor da vida. E podemos escolher, como temos escolhido tantas vezes, romper com a fonte da vida. Por algum tempo ainda, como uma flor que é arrancada do solo, teremos algo de vigor. Mas chega sempre o momento em que a flor murcha. Chega sempre o momento em que a ramificação arrancada do caule fundamental seca. Assim todo espírito em suas escolhas infelizes. Apartamo-nos do bem, apartamo-nos da lei divina, julgando-nos triunfantes, às vezes vitoriosos, nas expressões tão efêmeras da vida material. Mas esta é simplesmente uma vida residual. Porque distanciados da fonte, não há vida de fato. Todo ramo seca, toda flor murcha. Como eu vi certa feita de um pastor, uma análise interessante. Ele falava a respeito do pecado, que é esse desvio da lei divina, e dizia: o pecado é tal qual um ventilador. Quando você desliga o ventilador, ele ainda segue girando por algum tempo. Mas chega uma hora em que cessa a força. Porque espírito algum foi feito para viver apartado do bem e do amor. Não é a sua natureza. Não é a nossa natureza. E julgamos-nos triunfantes, mal sabendo que estamos, aos poucos, fenecendo, aos poucos, secando, experienciando então os processos dolorosos das expiações, das desilusões, para que, tomados de volta, como adubo na terra por essa videira, possamos a ela novamente nos conectar. Esse tem sido o nosso movimento, tantas vezes, meus amigos, ao longo de séculos. Por isso, recordamos daquela cena do Evangelho, momento marcante, Jesus indo em direção ao Calvário. Conta-nos o Evangelho que algumas mulheres se aproximam dele e se põem a chorar. E Jesus então diz: não lamenteis por mim. Lamentai antes pelos vossos filhos, porque se isto fazem à vara verde, que não sobrará às varas secas, que somos nós. Se a ele, que só o bem havia feito, que já expressava plena integração com a lei divina, reservamos tantas dores, pedimos dele tantos sacrifícios, e nós, que temos voluntariamente escolhido nos apartar da seiva da vida. Então, estar em Cristo é essa conexão profunda de intimidade em que, estabelecendo comunhão com Jesus, passamos a permitir que a sua vida se manifeste no mundo por meio de nós. Que a sua vida floresça, frutifique no mundo por meio de nós. Aliás, essa é a imagem primordial que Paulo apresentava em relação aos seguidores de Jesus, ao que ele chamava de igreja, os discípulos, a comunidade dos seguidores do Mestre. Ele dizia: a igreja é no mundo o corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. Ora, do que Jesus carece, com o que Jesus conta para atuar nesse mundo? Senão com as nossas mãos, senão com os nossos olhos, senão com a nossa boca, senão com o nosso ouvido, senão com os nossos ombros acolhedores, senão com o nosso abraço, senão com os nossos pés, senão com a nossa diligência. Da cabeça vêm as ideias, a orientação, a inspiração, mas é preciso exista a concretude no mundo. É preciso que essa vida nova se manifeste, mostrando-se de fato transformada, e por isso o poder transformador do Evangelho, para que outras vidas também sejam contagiadas, sejam chamadas a essa comunhão que transforma. E para isso ele conta conosco. Isso, portanto, é estar em Cristo. Mais do que de corpo presente frequentar um local semanalmente, debruçar-me por mera obrigação ante um livro,
Mais do que mecanicamente buscá-lo em prece, numa prece mais recitada do que propriamente sentida. Não é disso que falamos apenas. Não é apenas aspirar por Jesus, nos emocionarmos com Ele, é trazê-lo para viver conosco. Por isso nos lembramos de uma mensagem do Emmanuel no livro Segue-me, capítulo de número 37, intitulada Renovemo-nos, em que ele vai comentar justamente esse versículo que nos é o tema de hoje. Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Emmanuel nos dirá, o problema do cristão não é apenas suspirar pelo Senhor. O problema do cristão não é apenas suspirar pelo Senhor, ansiar por Ele, emocionarmos-nos com Jesus, mas mantendo-o ainda tão distante da nossa vida de fato, da nossa vida cotidiana. O problema efetivo do cristão, a questão central para todos nós é permanecer com Ele. É viver com Ele, ou permitir que Ele viva por nós e em nós. Assimilando-lhe a palavra, continua Emmanuel, e seguindo-lhe o exemplo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, quando nos diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Olha que bonito isso, gente. O evangelho que lemos, as páginas, os textos, é a planta. O evangelho que buscamos é a nossa vida, escrita à luz daqueles textos. O evangelho que estudamos, que analisamos, é a planta, mas a vida transformada é a edificação. Entre um e outro, entre uma etapa, entre um ponto e outro, temos todo o trabalho da construção. Projeto para cada um de nós, multissecular. Não nos enganemos. Implantação integral do evangelho em nós é projeto de séculos. Mas isso não significa que possamos postergar. Porque o evangelho é também para agora, para hoje. E se é uma obra de séculos, os primeiros resultados, quando o trabalho é sincero, logo se mostram. Não tardam em se mostrar. Você começa a conviver com o Mestre, a senti-lo mais vivo e mais presente, e logo você começa a se analisar a sua vida, os seus gostos, as suas metas, e você começa a estranhar. Já não te reconheces muito mais no que és, no que buscas. Olhas para trás e tem dificuldade em reconhecer que até ontem, até alguns anos atrás, você estava indo naquele rumo, que te parece agora tão despropositado, tão sem sentido. Até algum tempo atrás, certas buscas eram o centro da sua vida, e agora estão relegadas à margem, porque não fazem mais sentido. É o trabalho silencioso do Evangelho. Quando trazido ao cotidiano da vida, essa transformação vai se operando e quando menos imaginamos, surgem os primeiros frutos. Aparece o perfume das primeiras flores. É o recipiente que vai, enfim, se embebendo daquilo que ele tem transportado. Não por acaso Paulo se serve da bonita imagem do vaso de barro. Quando você coloca a água no vaso de barro, deixe essa água por um tempinho. Volte e olhe o vaso. Veja se a água está na mesma altura em que estava antes. Não está. Porque parte dela o vaso absorveu. Assim é a alma humana. No esforço de transportar o Evangelho conosco, meus amigos. Trazendo para dentro de nós a palavra divina do Cristo, explicada também pelo Espiritismo, no esforço de levar isso conosco, em nosso coração, em nossos raciocínios, em nosso pensamento, daqui a pouco isso passa a fazer parte de nós. O recipiente começa a se embeber daquilo que transporta. O recipiente começa
a ficar marcado pela presença do perfume que transportava, o perfume do Evangelho de Jesus. Assim, o processo para todos nós. Voltando então ao que Emmanuel nos dizia, assimilando-lhe a palavra, seguindo-lhe o exemplo. E aí a frase, que eu acho que é uma boa síntese explicativa da frase de Paulo e de toda a mensagem de Emmanuel, ele diz assim: não apenas crença, mas comunhão. Essa frase é tão curta no seu tamanho, na quantidade de palavras, mas ela é basicamente a nossa história com o Evangelho de Jesus, meus amigos. Porque se fizermos uma análise, se pudermos, e um dia poderemos, revisitar o nosso passado, veremos então há quantos séculos nele temos crido. Há quantos séculos o conhecemos, dizemos segui-lo, nele cremos, sem que, no entanto, a nossa vida pudesse ter realmente se alçado a uma vida nova. Então, por séculos, a crença. É chegado o tempo da comunhão. Sobretudo para nós espíritas, com a magnitude de explicações, de desenvolvimento que o Espiritismo nos traz acerca do Evangelho, é chegado o tempo de comunhão. Em que a vida do Cristo se revele nos mínimos gestos de nossa vida. Porque todos aqueles que de fato marcaram seus tempos, a comunidade em que viveram, a denominação religiosa de que participaram, todos eles apenas o fizeram, quando falamos das denominações cristãs, mesmo das outras, se pensarmos nos valores essenciais do Evangelho, apenas o fizeram porque demonstraram comunhão. As pessoas iam visitar o Chico, formava-se aquela multidão. O que levava tantos corações assim, às vezes, a quilômetros de distância, se deslocarem para lá, esperarem numa fila, o sol quente, dores às vezes, provas ásperas. O Chico mesmo então respondia: aqui estão os que estão com saudades de Jesus. Porque já não era mais somente o Chico quem vivia. Algo do Cristo, em maior escala, já vivia nele. E é isso o que encanta. Esse é o segredo das vidas que transformam, que despertam, que iluminam. Com tão parcos recursos, conseguem mobilizar multidões, iniciar movimentos que perduram séculos afora, movimentos de transformação, ideais que cativam tantas mentes e tantos corações, porque viram, sentiram ali comunhão, presença viva do Cristo. São almas que se reconstruíram à luz desse novo referencial que é Jesus. Porque aqui há também que pensarmos na renovação que o Espiritismo nos traz acerca da própria figura de Jesus, da própria natureza do Mestre. Não é mais o Cristo que nos oferta pronta a salvação. Não é um passe de mágica. O Espiritismo amplia o horizonte do nosso olhar, fazendo-nos ver a jornada do Espírito, a encarnação após encarnação, e o projeto do Cristo como linha condutora ao longo de cada uma dessas encarnações para frente, uma vez que a Ele já nos vinculamos. Então não é o Cristo que vem até nós e dá-nos o trabalho pronto. Dá-nos sim, Ele muito. Diríamos tudo em termos de recursos. Mas não nos dá a obra pronta. Não nos dá a salvação como outrora concebíamos. Quantos e quantos espíritos, quantas e quantas vezes nós mesmos, ao longo de encarnações pretéritas, não aportávamos no mundo espiritual na expectativa de um céu não merecido, não construído. Porque assim imaginávamos. Jesus já havia feito tudo por nós. E de fato ele fez tudo
o que estava ao seu alcance, mas existem coisas que é do Espírito fazer, de cada um de nós. Isso o Espiritismo deixa bem claro. Então é o Cristo que veio até nós, percorrendo toda a distância que lhe era possível, mas ele não pode percorrer os passos que nos cabem. E aí entra o compromisso, aí entra o processo, aí entra a construção. Por isso a essência da visão de Jesus no Espiritismo é guia e modelo. Se ele é guia e modelo, se pensarmos em guia, isso nos remete a caminho. Só se fala em guia quando se fala em uma jornada. Se há jornada, há processo. Se há processo, há tempo. Para percorrer e chegar ao objetivo, existe perseverança, existe disciplina, existe foco, seguindo o que o guia orienta. Então, até nisso, os Espíritos foram muito eficazes, foram muito cuidadosos em nos apresentando uma nova feição acerca de Jesus, para que pudéssemos deixar para trás certos atavismos, aguardando indefinidamente, quando Cristo já fez tudo e tem feito tudo por nós, mas relegando a Ele uma parte fundamental que nos cabe. Então Ele guia, e assim entendemos que caminhar com Ele, estar nele, é ser transformado nessa jornada junto dele. E Jesus é também modelo, portanto, referencial. Agora, a gente sabe melhor. Antes tateávamos as escuras. Agora está claro para nós o programa do que fazer. Mas, de novo, entre a planta, entre o plano e a realização, existe todo o processo. Eis o que o Espiritismo, portanto, nos apresenta. Ajuda-nos a entender melhor a planta, o programa, nos estimula, nos faz ver que não nos falta auxílio, estímulo e inspiração da parte do próprio Mestre, da parte de nossos benfeitores, mas também entrega-nos em nossas mãos a responsabilidade de sermos os artífices de nosso destino. Aqueles que buscam a própria libertação. Eis a visão que o Espiritismo nos apresenta acerca de Jesus. Trazê-lo para os fundamentos da nossa vida, preencher a cada dia mais o nosso coração com a sua presença, e isso o fazemos, meus amigos, fundamentalmente servindo. Como Jesus disse em certa mensagem de Humberto de Campos, irmão X, quem me busca em serviço mais cedo me encontra. Quem me busca em serviço estará mais próximo de mim. Ou o sentirá mais vivo em si mesmo. Também a importância do estudo, preenchendo o nosso raciocínio com as luzes do Evangelho, assim o teremos a operar dentro de nós. Cada ideia que do Cristo incorporamos é uma semente. Não temos dúvida, se regada, se cultivada, florescerá, frutificará. E logo veremos os primeiros sinais do perfume de Jesus em nós. Os primeiros frutos dadivosos do Cristo em nossa vida, não só para nós, mas para aqueles que conosco convivem. Então, primeiro trazê-lo para estar mais junto dos fundamentos da nossa vida, para que se dê essa nova criação, se estabeleça essa nova criatura e se aprofunde o estar em Cristo, a comunhão. Não só crença, mas comunhão. É essa grande escola do Evangelho que o Espiritismo propõe. Recordando-nos de André Luiz, no livro Nosso Lar, no prefácio, quando ele nos diz: é preciso muito esforço de um homem, de uma criatura humana, para adentrar na escola do Evangelho, na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que se dá quase sempre de estranha maneira. Ele só na presença do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Meus amigos, tenho absoluta certeza que se você aproximar o seu coração e a sua mente a cada dia mais, um pouquinho mais próximo de Jesus,
Você passará a enxergar a vida como nunca antes. E das lições mais banais, dos acontecimentos, melhor dizendo, mais banais da vida, mais comezinhas, mais corriqueiras, você começará a extrair lições profundas para a sua vida. Porque quando você sente e pensa com Cristo, você enxerga a vida de uma maneira completamente diferente. E onde antes você via problemas, você agora verá lições. Onde antes você via algo comum ou banal da vida, você verá a presença da sabedoria divina, da misericórdia nos conduzindo nos mais singelos detalhes. Às vezes, um acontecimento, uma experiência, te proporciona material de reflexão por uma semana, por semanas a fio, às vezes por um ano. Porque você passa a ouvir vastas dissertações sem palavras articuladas. Porque você passa a ouvir a voz sutil do Cristo, que busca falar com todos nós, mas que encontra ainda muitos ouvidos moucos. Você passa a enxergar a presença viva e ativa do Cristo em nossas vidas, que sempre esteve ali, mas até então não o vimos, porque cegos estávamos, tais quais Saulo, antes da conversão. Ao toque do Evangelho, meus amigos, escamas vão caindo. Nosso ouvido, nossa acústica espiritual vai sendo desobstruída. E então a gente passa a ouvir a voz melodiosa do Divino Cordeiro a nos tutelar, faça chuva ou faça sol, seja o horizonte sombrio ou luminoso, ali está aquela presença, sempre viva, a presença sutil, mas profunda, tocante, inspiradora de Jesus. Não é outro segredo das grandes almas, que mesmo em circunstâncias as mais adversas, o sentiam ao seu lado, na presença viva do Mestre que comunga com o discípulo, do discípulo que se abriu à comunhão com o Mestre. Porque ele assim nos prometeu no último livro do Novo Testamento: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Há quantos séculos tem o Cristo batido em nossas portas? Há quantos séculos tem ele passado diante de nossos olhos sem que o tenhamos visto? Há quantos séculos sua voz não tem buscado no cântico maravilhoso das bem-aventuranças, para o qual temos sido surdos, encantados que estamos pelos cantos de sereias do mundo. Mas estudar o Evangelho, aproximar-se dele em serviço, é desobstruir os canais da alma, abrir as janelas e as portas da alma, para que o sopro renovador, vigoroso do Cristo nos incendeie por dentro. Acenda as chamas, as brasas outrora adormecidas de nosso coração e nos lance ao mundo em serviço. No dinamismo da realização, no dinamismo da criação de uma vida nova em nós e ao nosso redor. Por isso, na mensagem já citada, lá no livro Segue-me, mais ao final, Emmanuel assim nos dirá: aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes, e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre. E certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Então, quando a gente fala dos desafios da transformação com Jesus, e quanto mais a gente mergulha, tanto no estudo do Evangelho, quanto na meditação acerca dele, também nas experiências que a vida então vai nos proporcionando para entendermos o que de fato é vivê-lo, mais nós vamos compreendendo o quão profunda é essa transformação.
o quão desafiadora ela é. Nós estamos a falar de um programa que envolve, por exemplo, amai os vossos inimigos. Fazer o bem para aqueles que vos perseguem. É uma profundidade, digamos, visceral de transformação. E muitos talvez se deixarão tomar pelo desânimo. Poxa, estão ainda tão longe disso. Certas orientações do Mestre me parecem ainda tão inalcançáveis, inabordáveis. Mas lembremos-nos de uma coisa. Se você se dispuser a viver com Ele, Ele viverá contigo. E não será mais, então, somente você a agir, a se esforçar. Será você com Ele. E você com Ele faz toda a diferença. Porque o que Ele pede, em suma, meus amigos, é que Ele possa amar através do nosso coração. O Evangelho é um convite do Cristo que chega até nós e nos diz: posso usar o seu coração para amar através dele? Posso deixar a seiva divina que verte do meu coração passar pelo seu e chegar ao próximo? O Evangelho é o convite do Mestre que chega até nós e nos diz: posso pegar as suas mãos emprestadas para servir? O Evangelho é um convite do Mestre que chega até nós e nos diz: posso olhar o outro através dos seus olhos? Meus amigos, que felicidade a da alma que se deixa, no bom sentido, usar pelo Mestre. Que deixa o Mestre tomar posse do seu coração, das suas mãos, dos seus olhos, do seu verbo, do seu abraço. Porque se para nós é difícil olhar para o outro, tão marcado ainda pelas imperfeições, e nos compadecer, se pudermos olhar com Jesus, não será mais tão difícil assim. Se para o nosso coração é ainda tão difícil sensibilizar-se ante a dor, por exemplo, ou a queda daqueles com os quais temos desavenças, se deixarmos Jesus amar por nós, não será mais tão difícil assim sensibilizarmos ante a dor até mesmo de um inimigo. Se para nós é ainda difícil mover as mãos em serviço ante as tantas distrações, ante a preguiça ou a comodidade, se deixarmos Cristo tomar as nossas mãos com a sua força e o seu vigor, não será mais tão difícil assim se mover na seara do Mestre. Isso é o Evangelho. Isso, meus amigos, é comunhão. Isso é estar em Cristo. Não é mera roupagem. Não é simples rotulação. É vida. É expressão viva de Jesus para o mundo. É disso que se fala. É disso que Paulo nos fala quando nos convida a essa nova criação. De modo que, nessa convivência diária, junto ao outro, junto ao próximo, junto às outras vidas que Ele coloca ao nosso redor, o sentiremos realmente cada vez mais próximo, como um amigo mais íntimo. Para ilustrar bem isso, eu me recordo de uma passagem que eu acho ela bem emblemática no seu simbolismo. Está no prefácio do livro Pontos e Contos, de Irmão X. Ele fala do caso de um monge que há muito tempo aspirava por encontrar o Senhor. Então, em suas meditações, em suas orações na sua cela, ele se entregava com todo o coração, em lágrimas, com emoção, a essa ânsia, a esse pedido para que o Mestre um dia se dignasse a visitá-lo. E tanto fez, com tanto empenho, com tanta devoção, que certo dia, em suas orações, se vê na presença de um homem que se materializa em sua cela.
Ao olhar para aquele homem, reconhece a presença de Jesus. Ele então cai de joelhos, profundamente tocado, emocionado, as lágrimas lhe banham a face. Ele queria usufruir ao máximo aqueles instantes, aquele momento, mas logo após o momento em que o Cristo surge, tocam então os sinos do mosteiro, indicando a hora do trabalho diário, junto aos sofredores que os aguardavam, os monges, todos ali do mosteiro, às portas. Então imaginemos o coração desse irmão. O Cristo presente na sua cela, diante dele, atendendo a um pedido, a uma rogativa muito expressado pelo seu coração. No entanto, o dever que o chamava lá fora. Depois de uma luta imensa, em átimos de segundos, que pareceram talvez séculos, ele se ergue, decide e vai em direção à porta do mosteiro, deixando com muita dor o Cristo que ali o visitava. Vai, atende aos sofredores, cumpre o seu dever, faz a tarefa ali por algumas horas. Fim do trabalho, voltava meditativa à sua cela, imaginando aquele encontro tão esperado, porém tão fugaz. E ao chegar lá, a grata surpresa, eis que o mestre ali estava ainda, a esperá-lo. E quando ele adentra então no seu quarto, o mestre divino lhe diz: se você tivesse ficado, eu então é que teria ido. Como nos dizer que conviver com ele é isso. Não é algo portas afora de nós mesmos. É algo que se faz portas adentro. Porque então onde estivermos, estaremos com ele e ele conosco. Especialmente em serviço. Especialmente quando o nosso objetivo maior na vida, onde estivermos, seja com quem for refletir algo dele. Algo de sua luz, algo de sua paz, algo da esperança que ele transmite, algo do amor com que ele nos cativou. Isso é criar uma vida nova à luz do Evangelho. Naquela sequência bem didática de Alcione, que todos deveremos seguir. Em 4 passos, ou 4 etapas fundamentais. O Evangelho começa no conhecimento, passa pela meditação, alcança o sentimento e só então vira vida. Conhecer, meditar, sentir e viver. Eis o ciclo divino, a espiral da evolução com Jesus. E nós não saberíamos descrever o que está reservado à vida que se propõe a fazê-lo. Talvez não seja mesmo possível descrever em palavras, talvez só mesmo contemplando as vidas que o fizeram. Ao olhar para um Chico Xavier, ao olhar para um Eurípides Barçanufo, ao olhar para um Allan Kardec, ao olhar para os heróis e heroínas de nossa fé, aqueles dos tempos primeiros, nós podemos melhor entender o que seja Evangelho vivo, o que seja comunhão. Algo que Paulo também registrou em uma de suas epístolas sem qualquer pretensão. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E quão feliz será, meus amigos, a vida com Cristo. O que nos poderá alcançar quando a nossa vida estiver realmente em Cristo? O que poderá nos abalar? O que poderá nos desestruturar quando a nossa vida estiver realmente em Cristo? Como diria Pedro na sua epístola, quem vos fará mal se estiverdes realmente fazendo bem? O mal de outrem pode ferir o nosso corpo? Pode. Pode prejudicar-nos materialmente, nas circunstâncias do mundo? Pode. Mas poderá alcançar o âmago do nosso espírito? Não. Porque terá sido o nosso íntimo convertido num templo de comunhão permanente com Jesus, numa fortaleza inexpugnável, onde, portas adentro dessa fortaleza, reina a paz soberana. Tal qual num dia chuvoso, se conseguirmos subir além das nuvens,
veremos sempre a mesma paz reinante do universo. Assim a alma que se elevou com Cristo. As nuvens, os problemas são do mundo, mas a alma em Cristo é já a filha do céu, o filho do céu que vive além das nuvens do mundo. Isso é viver com Jesus. Essa proposta de edificação para todos nós. É preciso, portanto, trabalhemos, nos dediquemos, nos empenhemos para que cada vez mais, cada dia nosso seja uma página escrita com os caracteres luminosos do Evangelho do Mestre, onde o poema do Evangelho se faça lido, se faça ouvido a partir do nosso existir. Que possamos ser, também nas palavras do grande apóstolo, o bom perfume de Cristo no mundo. Em tempos tão turbulentos, que sejamos a chama acesa, aquela que não esfria, por mais ainda abunde no mundo a ignorância ou a impiedade, o coração unido ao Cristo não se cansa e não se deixa abafar. É uma chama que não se pode apagar, porque em Cristo, no Evangelho, a esperança jamais fenece. O amor é força que nunca se esgota, porque é um manancial infinito, em nós já descoberto. A vida construída em Cristo, diria o próprio Mestre no Evangelho, é uma cidade edificada sobre o monte. Que se pode fazer a uma cidade edificada sobre o monte? É ela o farol que ilumina outras vidas, que caminham ainda pelos vales, e por mais se debata sobre ela a sombra, não conseguirá senão destacar ainda mais a beleza da luz. A alma que se acende com Jesus, por mais a sombra a cerque, não consegue senão emoldurar a beleza da luz do Evangelho. Tudo isso está ao alcance de cada um de nós. Porque a frase diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está dito quando. É porque, em verdade, um pouco de investimento em Cristo representa já vida nova. Mas é um processo que nunca se finda. É hoje, é amanhã. Com Cristo a vida é sempre nova. Há sempre novidade, porque há sempre idealismo, há sempre esperança, há sempre propósito ao coração que se entrega a Jesus. Não há desânimo, não há desalento, não há medo, não há desesperança. Há novidade de vida, como diria o apóstolo Paulo. Esta vida entregue ao Cristo, que realmente está nele. Mas não nos enganemos. Cristianismo, evangelho, não é mera vestimenta. É profundidade, é realidade, é acima de tudo, meus amigos, verdade. E só a verdade nos pode libertar. Não nos enganemos com o mundo que nos induz tanto à aparência. Um mundo tão público como o mundo moderno, um mundo de tanta publicidade, em que as nossas vidas, tantas vidas, são tão públicas. É um mundo em que muitas vezes prepondera a aparência em detrimento da essência. Para quantas criaturas, ou para nós mesmos, quantas vezes ainda, mais vale o que os outros acham que nós somos do que o que de fato somos. Não importa que eu seja bom, importa que os outros me achem bom. Não importa que eu seja um discípulo fiel, importa que os outros me achem assim. Não nos enganemos. Não abracemos o jogo das ilusões. Não acreditemos nas capas e nos vernizes do mundo. O primeiro movimento do cristão sincero, tal qual fez o cego à margem do caminho, é lançar fora as capas. Aprendamos com que os outros compartilham conosco suas perspectivas acerca de nós. Aprendamos com a crítica. Extraiamos uma reflexão dos elogios, mas nos importemos sobretudo com o que de fato somos. Porque ao passarmos pela alfândega da morte e adentrarmos no plano da verdade, onde o poderoso sol da verdade há de se projetar sobre nós, não é o que os outros achávamos que éramos que contará, mas o que de fato somos. De que nos adianta, portanto, passarmos por virtuosos se sabemos que não somos.
De que nos adianta, portanto, passarmos por sábios, se sabemos que não somos. Sejamos fiéis à verdade. A verdade sobre nós, acima de tudo, em harmonia com a verdade do Evangelho, porque só disso há de resultar libertação, há de resultar progresso, porque só estando realmente em Cristo, meus amigos, há de surgir para nós um novo dia, há de surgir vida nova. Que Jesus a todos os abençoe, a todos muita luz e muita paz.